Antes de começar, queria pedir para você se inscrever no canal e no final do vídeo, se o conteúdo for importante e relevante para você, deixa o like e um comentário, tirando eventuais dúvidas ou fazendo alguma sugestão para que a gente possa aperfeiçoar cada vez mais nossas aulas, e dessa maneira você ajuda a divulgar o canal e levar o conhecimento para outras pessoas também. Então agora eu te convido para que você venha comigo e vamos estudar juntos aqui mais um importante tópico da física. Bora para a aula? Olá pessoal, nesse vídeo eu vou dar umas dicas para vocês aqui de como resolver problemas de física. Muitos alunos costumam me dizer o seguinte: professor, eu sei as fórmulas, mas eu não sei aplicar. Gente, conhecer as fórmulas realmente não quer dizer que você sabe aplicar as fórmulas nem que você entendeu a física. Para resolver uma questão de física, você precisa seguir alguns passos. Você precisa se organizar, desenvolver uma estratégia de resolução. Então não basta só chegar e aplicar fórmulas, coisa bem mais complexa do que isso. Então vamos lá, quais são esses passos que eu estou me referindo aqui? Vamos ver aqui. Bom, em primeiro lugar, você tem que ler o enunciado com bastante atenção, né? E à medida que você vai lendo, você vai destacando as informações que são relevantes, as informações que são mais importantes para aquele exercício, e descartando algumas informações que são inúteis naquele problema. Então, por exemplo, você está resolvendo um exercício lá que o sujeito está falando sobre a velocidade de um automóvel, e ele diz que o motorista do automóvel tem 32 anos, tem 1,80 m de altura e tem olhos azuis. Isso não importa em nada para o exercício, não vai ajudar a resolver. E às vezes não é tão óbvio assim, né? Por exemplo, está resolvendo uma questão do Enem, e é muito comum ter tabelas, infográficos, algumas informações que servem para contextualizar o problema, mas que não são informações usadas diretamente na resolução daquele problema. Então, à medida que você vai se acostumando com o tipo de questão, que você vai adquirindo mais experiência, você vai conseguir filtrar o que é relevante e o que não é. Mas vamos ver um exemplo aqui. A gente tem aqui um texto, e eu grifei algumas informações ali. A massa do automóvel, a velocidade do automóvel, a distância que ele andou, enfim. Grifei algumas coisas, li o texto com atenção e grifei algumas coisas. Esse é um primeiro passo, ler com atenção e destacar essas informações. Esse segundo passo, gente, é um dos passos mais importantes que tem. Você vai fazer uma figura ilustrando o que foi descrito no enunciado. Esse é um passo extremamente importante. Muitos alunos ficam um pouco de preguiça de fazer isso, porque querem resolver a prova logo, para sair mais cedo, querem terminar logo o exercício, mas principalmente durante o momento que você está estudando, você deve sempre ter um pouco de calma, tranquilidade e fazer uma figura. E não só isso, você vai fazer a figura e vai colocar na figura as informações que são importantes. Você vai colocar lá a velocidade inicial, ele diz no exercício que o móvel parou, a velocidade final é 0, vai alimentando aquela figura, vai colocando as informações, usando os símbolos corretamente, né? De 0 a velocidade inicial, V a velocidade final, ΔS é o deslocamento. Você vai colocando os dados, escrevendo as unidades de medidas corretamente, escrevendo as variáveis e tomando cuidado com essas unidades também. Por exemplo, aqui nesse exemplo, nós temos aqui uma velocidade que está em km por hora e eu tive que passar aqui para metros por segundo. Então a gente vai percebendo isso na medida que vai alimentando os dados do exercício com as informações. Bem, então eu preciso fazer essa organização, eu preciso preparar o terreno para resolver o exercício antes de mais nada. Então aquela velha frase, um ditado, né, que diz que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Essa figura ela deve ser clara de tal maneira que você não precise mais voltar para o enunciado para ler o texto, que a própria figura vai te dizer o que está acontecendo. Isso é algo muito pessoal, você vai fazer a figura do jeito que você achar melhor. Você não precisa fazer um desenho bonitinho, como está aqui, que eu peguei uma figura aí da internet. Pode fazer uma bolinha, um quadradinho, alguma coisa que representa esse veículo. Não precisa ser uma figura perfeita, mas é algo que te auxilie na interpretação daquele texto. A figura tem que traduzir o texto. Às vezes você lê várias páginas de um texto, de um livro, quando você olha para aquela cena num filme, por exemplo, um filme que foi feito baseado naquele livro, por exemplo, e você já vê a cena completa ali, coisa que o autor do livro demorou páginas e mais páginas para descrever, uma cena você já viu tudo e já está tudo ali. Então a ideia é essa, é você traduzir o enunciado através de uma figura, e essa figura vai te auxiliar na interpretação do texto, que é uma das partes mais importantes que tem na resolução de problemas em física. Não é a matemática, por incrível que pareça. É a interpretação. É você ler o texto e entender o que o texto está te dizendo, quais são as informações que ele está te trazendo, o que ele está te pedindo. Isso é um passo extremamente importante. Você nunca deve pular. Por mais simples que pareça o exercício, você vai lá, vai fazer uma figurinha, vai colocar as informações, faz o passo a passo, se organiza direitinho que você vai conseguir resultados melhores. Bem, esse terceiro passo consiste em você realmente bolar uma estratégia de resolução do exercício. Então você vai identificar qual é o objetivo, né, qual é a pergunta do exercício, né? O que eu quero calcular? Bem, nesse exercício eu queria calcular a força.
Bom, mas quais são os dados? Quais as informações que o programa te forneceu? Né? Você tem na figura, você vai olhar na figura, você viu que ele forneceu a massa do automóvel, a velocidade final, a velocidade inicial e o deslocamento. Eu tenho essas informações. E a partir disso, eu vou pensar em quais fórmulas eu conheço que estão relacionadas com esse assunto. Eu escrevo ali no cantinho as fórmulas que eu já conheço daquela matéria e verifico, bem, eu quero chegar na força aplicada no automóvel. Segundo a lei de Newton, me diz que a força é a massa vezes a aceleração. E eu penso, bom, eu sei a massa, mas eu não sei a aceleração. Então, deve ter um jeito de eu calcular primeiro a aceleração para depois calcular a força. Então, eu vou calcular a aceleração como? Usando uma dessas fórmulas aqui, que envolve esses dados que ele me deu. Então, tem a velocidade final, a inicial e o deslocamento. Então, eu vou usar aqui a equação de Torricelli para descobrir a aceleração. Uma vez descoberta a aceleração, eu aplico a segunda lei de Newton para encontrar a força. Então, já tenho aqui o que eu quero, já sei o objetivo, eu já sei quais são os dados que ele me deu. Baseado nesses dados e onde eu quero chegar, eu consigo desenvolver mentalmente uma estratégia de resolução. Primeiro eu calculo a aceleração e depois eu calculo a força. Óbvio que essa tabela, do jeito que eu fiz aqui, você vai pensar nisso mentalmente. Se você quiser fazer um quadro para se organizar, ok. Mas com o passar do tempo você vai fazendo isso já mentalmente, para não perder muito tempo. No próximo passo, você vai lá escrever quais são as equações que você vai usar e substituir os dados numéricos em seus respectivos lugares aqui. Então, a velocidade final é 0, a inicial é 30, o deslocamento é 75. Faça a substituição, eu escrevo a fórmula. É importante isso, mesmo que a fórmula esteja ali do lado, disponível, eu tenho que, a cada exercício que eu vou fazer, reescrever aquela fórmula para que eu possa, num momento futuro, quem sabe, que eu estiver estudando para a prova, voltar e olhar o que foi que eu fiz, saber o que foi que eu fiz naquele exercício, né? Então eu escrevo novamente a fórmula, eu substituo os dados numéricos e aí sim vem o passo da conta, né, do cálculo. Vou lá, resolvo a equação, encontro a aceleração, aplico a segunda lei de Newton e encontro a força que eu quero, que é a força de atrito ali no caso. Então, existem uns passos a serem seguidos. Você leu o enunciado, você identificou os dados, você já sabe que fórmula usar, substituiu, fez o cálculo, chegou na resposta. Acabou o exercício? Não, gente, ainda não. Ainda existe um quinto passo bastante importante também, que você precisa parar no final de cada exercício e pensar bem naquilo que você encontrou. Então, esse passo é você verificar o resultado que você obteve e ver se ele é coerente com aquilo que está sendo pedido no exercício. Então, se eu estou querendo calcular, por exemplo, a velocidade de um automóvel e eu encontro um valor de 1.850 km por hora, obviamente que isso é uma coisa incompatível, né? Um automóvel não atinge essa velocidade em situações normais. Então, eu já começo a desconfiar de que eu errei a conta em algum lugar. Eu posso voltar e rever, né? Revisar se de repente tem algum cálculo errado, se eu esqueci de transformar alguma unidade de medida. Enfim, eu já ligo um sinal de alerta ali, pode ser que eu tenha errado a conta. Outra coisa, bom, digamos que a medida esteja correta e eu terminei o cálculo, tudo bonitinho, mas eu tenho que prestar muita atenção, eu não posso esquecer de colocar a unidade de medida daquilo que eu estou calculando. Então, no caso do exemplo que a gente acabou de fazer, era a força, que era medida em newtons. Aqui não, aqui eu quero a velocidade máxima, então eu tenho que colocar lá em quilômetros por hora ou em metros por segundo. Não posso esquecer as unidades de medida. Isso é uma coisa bastante comum que os alunos costumam esquecer de colocar as unidades de medida. E aí perdem pontos preciosos lá, uns décimos ali, que vão se somando ao longo da prova, acaba fazendo diferença no final. Então, coloca a unidade de medida e destaca a resposta, né, gente? Colocar a resposta destacada para o professor saber qual foi o resultado final. Se você estiver fazendo uma questão de múltipla escolha, aí é prestar bastante atenção na hora de marcar a alternativa correta, para não perder todo o trabalho de fazer o cálculo todinho certinho e marcar a alternativa errada. Agora, se for uma questão aberta, aí você presta bem atenção no valor que você obteve, coloca a unidade de medida e destaca bem a resposta no final do exercício. Ok, pessoal? Então essas foram algumas dicas que, na medida do possível, você vai tentar segui-las. E eu garanto que se você fizer isso constantemente, você vai entender melhor a física, você vai conseguir resolver os exercícios com mais facilidade e as coisas vão ficar bem mais fáceis para você prosseguir no aprendizado de outros conteúdos no futuro, certo? Então é isso aí, gente. Para finalizar, queria deixar aqui duas frases que eu costumo dizer sempre, né, que eu utilizo isso como uma espécie de mantra e que serve para você refletir um pouco sobre isso. Primeiro, cultive o hábito de fazer bem feito. E segundo, é que o esforço supera o talento, se o talento não se esforçar. Ok? Então, organização, determinação, muito empenho, resolver muitos exercícios e dessa maneira você vai conseguir entender melhor a física. Ok? Então, valeu, beijo a todos e até a próxima.